E aí, turma, tudo certo? Aqui, professor Anderson Marques, de Geopolítica. Vamos aí dar sequência na nossa videoaula. O tema da aula passada foi Primavera Árabe e a gente foi até o conflito na Síria. Eu quis fazer uma partezinha para a questão da Síria por conta da guerra civil que é atual e acaba sendo decorrência da guerra que começa lá com as manifestações da Primavera Árabe. Então vamos lá, sem perder tempo. No caso da Síria, o ex-ditador e atual presidente é esse maluco aqui, o Bashar al-Assad. Por que que ele virou presidente se ele era ex-ditador? Ele concorreu, fraudou a eleição e enfim ganhou. A oposição foi perseguida ou não quis dar autenticidade, legitimidade para o processo eleitoral que o Bashar conduziu. Então acabou que ele ganhou. Só que depois que ele ganhou, começa toda uma problemática aí que leva a Síria para uma das guerras civis mais sangrentas da atualidade, certo? Alguns dados da Síria para vocês terem uma noção melhor do que é o país. A população dos caras é de 16 milhões e meio de habitantes. Há mais ou menos 4 anos atrás era mais de 20 milhões de pessoas na Síria. Aí você fala assim, mas por que diminuiu tanto? Bom, aqui tem a questão das mortes, né? E, sobretudo, a questão dos refugiados. Muita gente saiu da Síria e lá na frente vocês vão entender por quê. Renda per capita do país, 787 euros por ano, tá? Esses dados estão no Country Economy, é um site que trata desses dados aí. Enfim, são dados atuais e muito tristes em relação à realidade síria. Durante a Primavera Árabe, na Síria, existiam aqueles protestos daqueles que não gostavam da postura do Assad ditador, como acontecia em outros países do norte da África e do Oriente Médio. As pessoas pediam democracia, pluripartidarismo, emprego, melhores condições de vida, enfim. Os protestos começam nas principais cidades do país, Dera e Damasco, e segue para a mais importante, que é Alepo, a maior cidade do país. Alepo para a Síria é São Paulo para o Brasil. Não é a capital, mas é a cidade mais importante. Ok? Esse protesto ele foi reprimido de forma violenta, muitas e muitas pessoas morreram. Rolou aí uma denúncia, inclusive, de ataque com armas químicas. Eu tenho aqui algumas imagens para vocês disso tudo, imagens chocantes. Mas o Assad teve quase 90% dos votos numa eleição que ele fez em 2014. Segundo estimativas, e aí não dá muito para saber ao certo por conta dos refugiados que somem do mapa, né, e aí não aparecem mais em estatísticas, mas a estimativa é que morreram aproximadamente 70 mil pessoas no conflito. Os médicos no local falam que ocorreu exposição das pessoas a ataques químicos, como vocês estão vendo aqui. Esses ataques químicos mataram muitas crianças, foi à base de cloro e gás sarin, mataram muitas pessoas. Eu tentei simbolizar, sistematizar esse conflito da Síria em 3 imagens. Os bombardeios que destroem a estrutura predial do lugar, além de matarem pessoas, lógico. A lógica do ataque com as armas químicas e as crianças mortas enfileiradas e adultos também lá no fundo, enfim. E a crise dos refugiados, famílias que pegam o rumo da fronteira, sobretudo da Turquia, e fogem com a roupa do corpo, tentando dar sobrevivência para os filhos, em um horizonte que eles desconhecem, numa manhã que eles não sabem se vai ter alimento, se vai ter água, se vai ter condição para fazer necessidades fisiológicas, se vai ter vida. Enfim, uma situação muito triste. Tá certo? Quem está envolvido nessa guerra? Aí a gente tem alguns agentes envolvidos nisso. O primeiro é o chamado ELS, o Exército Livre da Síria. Esse ELS é basicamente o grupo que começou lá no passado daqueles rebeldes da Primavera Árabe que queriam tomar o poder. Ele é considerado um grupo de origem secular, quer dizer, não tem vinculação religiosa. Tá? Esse grupo tem apoio dos Estados Unidos. Já já eu mostro os apoios para vocês. O maior dos grupos rebeldes é a Frente Fateh al-Sham. Isso aqui é uma variação, uma atualização, por assim dizer, da Frente al-Nusra, que era o grupo derivado da Al-Qaeda dentro da Síria. É um grupo sunita que quer introduzir um governo fundamentalista
Islâmico no país, cada qual com a sua bandeira aqui, ó. Como se não bastassem, existem outros grupos ali dentro. Aqui eu tenho o Estado Islâmico. Esse grupo é uma dissidência da Al-Qaeda, tá? A Al-Qaeda foi base também da Frente al-Nusra no passado. Hoje a Frente al-Nusra é uma atualização da Al-Qaeda lá dentro. O Estado Islâmico é uma dissidência, quer dizer, eles acharam a Al-Qaeda muito leve nas suas atitudes e partiram para uma iniciativa própria com o objetivo de tomar o poder na Síria, tomar o poder no Iraque, criar um Estado Islâmico fundamentalista, cujo líder seria um califa e a partir desse califato conquistar territórios em todo o mundo árabe. Então, tem o Estado Islâmico ali. Outro grupo é a YPG, que é um grupo curdo que está no Kurdistão sírio com o objetivo de proteger os curdos de qualquer tipo de ataque. E os curdos são atacados pela Turquia, eventualmente são atacados por outros grupos, mas principalmente era atacado pelo Estado Islâmico. Esse grupo também tem apoio dos Estados Unidos. Tá? A Rússia apoia o governo da Síria para que eles continuem no poder. Mobilização estrangeira. Como se não bastassem todos os grupos que atuam dentro da Síria, tornando o país um barril de pólvora, o conflito atraiu interesse internacional. Mobilização estrangeira acontece de maneira direta e indireta, começando pelos Estados Unidos, que estão lá para apoiar os rebeldes, consequentemente tirar o Bashar al-Assad do poder e lutar contra o Estado Islâmico. Na realidade, essa foi a desculpa para eles chegarem lá na Síria. Tá? Mas com o tempo eles passam a apoiar os rebeldes, aquele grupo secular que eu falei. A Rússia entra para defender o Bashar e lutar contra o Estado Islâmico. Então percebam, no mesmo conflito, Rússia e Estados Unidos estão em trincheiras opostas no que se refere a Estados Unidos derrubar o Assad e Rússia manter o Assad. Estados Unidos lutar a favor dos rebeldes, Rússia lutar contra os rebeldes. Só que eles também estão em trincheiras do mesmo lado, porque ambos estão lutando contra o Estado Islâmico. Tá entendido? O Irã se envolveu nesse conflito. O Irã é aliado da Rússia, tá? É um aliado histórico da Rússia, eu tenho que falar isso. Mas se envolveu no conflito também para manter o Bashar al-Assad no poder. Olha que loucura. Irã, Rússia, mantém o Assad no poder. O Irã, ele deveria lutar mais sério contra o Estado Islâmico por questões normais, óbvias. Mas o Irã empreende uma luta maior ainda contra o Estado Islâmico por conta de que eles são sunitas. E o Irã defende os xiitas. Né? Então, olha só. O Irã também apoia o governo sírio, principalmente para evitar que milícias sunitas assumam o poder na Síria. Essa imagem aqui é uma imagem de um bombardeio de mísseis que os Estados Unidos empreenderam contra uma base síria em retaliação àqueles ataques com armas químicas. Só que aí vem um detalhe, galera, e eu gosto do detalhe. Primeiro, os americanos, quando foram bombardear a base síria, avisaram os russos para que eles tirassem seus soldados. E aí, russo, o negócio não é com vocês não, é com os sírios. Lógico que os russos chamaram os soldados sírios aliados e saíram. Bom, tem relato de que nos arredores dessa base morreram civis que não tinham nada a ver com a história. Mas enfim, foi uma resposta que o Trump deu para mostrar força, né? Contra os ataques com armas químicas. Mas aí, ainda na questão do detalhe, é o seguinte. O governo sírio disse que não usou armas químicas. Acusou os rebeldes. Os rebeldes disseram que não usaram armas químicas. Acusaram o governo. E começou esse joga para lá, joga para cá. Inspetores da ONU foram lá e testaram que realmente atestaram, essa é a palavra, atestaram que realmente houve uso de armas químicas e pessoas morreram por conta disso. Aí chegou o Vladimir Putin dizer que por acidente eles bombardearam um galpão lá que tinha essas armas guardadas e que elas acabaram vazando e espalhando pelo ar e matando pessoas. Enfim, ficou por isso mesmo, tá? Olha os envolvidos no conflito da Síria. Galera, tem o governo da Síria que está lá defendendo o Bashar al-Assad no poder
e tentando se manter no poder enquanto governo, certo? Mas tem outras atuações, tem o Exército Livre, o ELS, que é o secular, tem a Frente Al-Nusra, que é uma atualização da Al-Qaeda lá dentro, tem o Estado Islâmico, tem a Frente Islâmica, tem os curdos. Aqui eu tenho luta ativa, aliados militares, inimigos diplomáticos, aliados diplomáticos. Os Estados Unidos, eles estão ali militarmente contra a Frente Al-Nusra, quase que não sai, contra o Estado Islâmico, é aliado militar dos curdos, é aliado diplomático da Frente Islâmica, é inimigo diplomático do governo da Síria. O Irã é aliado militar do governo da Síria, é inimigo militar, está em luta contra o Exército Livre, a Frente Al-Nusra, o Estado Islâmico. Todos eles, basicamente, porque querem tirar o Assad do poder e são de orientação sunita, considerando que o Exército Livre é secular, mas basicamente todo mundo lá é islâmico, né? Mas não é essa a causa deles, não. O Irã está em luta ativa contra a Frente Islâmica, certo? E está neutro na relação dos curdos. O Hezbollah, que é um grupo político, militar, terrorista para alguns países, de palestinos refugiados no sul do Líbano, por exemplo, é aliado militar do governo da Síria. Tá? O Iraque atua lá também defendendo o governo sírio. O Catar, pessoal, o Hezbollah tem luta militar com isso aqui tudo. Eu não vou analisar de um por um, a gente fica o vídeo inteiro falando só disso. Vocês podem olhar depois, parar o vídeo aí e tirar as suas conclusões, porque tem a legenda, né? Mas estou só citando assim, uma atuação de cada um pelo menos. O Catar, por exemplo, ele é inimigo diplomático do governo sírio. A Turquia é aliada militar do Exército Livre, é aliada militar da Frente Islâmica e é inimiga diplomática do governo da Síria. A Arábia Saudita, ela está em luta armada, por exemplo, contra o Estado Islâmico. A Jordânia está em luta contra o Estado Islâmico. Se você observar o Estado Islâmico aqui, tirando o Iraque e a Turquia, eles não estão sendo atacados na Síria por esses dois países. Porém, o Iraque ataca o Estado Islâmico no Iraque e a Turquia ataca o Estado Islâmico na Turquia. É porque o foco aqui é a questão da Síria, certo? Temos lá ainda a Jordânia, que, por exemplo, é aliada diplomática do Exército Livre, que são os rebeldes, e da Frente Islâmica, que também são rebeldes, mas de orientação religiosa. E a Rússia, galera, que lá briga com todo mundo, basicamente, menos com os curdos, né? Para defender o governo do Assad. Certo? Então é muita gente envolvida nesse conflito e quem está nesse fogo cruzado aí é o povo. E isso vai explicar por que tanta gente tenta fugir dali para salvar a própria pele e a pele da família. Ok? Saldo do conflito. Aproximadamente 22 mil crianças e mais de 13 mil mulheres estão entre as vítimas. 380 mil pessoas perderam a vida juntando a Primavera Árabe e a Guerra Civil. Isso é uma estimativa, tá? Incluindo 115 mil civis. Esses dados são dados da ONU. O conflito gerou mais ou menos 13 milhões de deslocados. Aí eu quero reforçar. Se a pessoa sai de casa fugindo da guerra e não sai do país, ela é deslocada. Se ela sai do país, ela é refugiada. Tá certo? Nesse número de mortos, ainda estão 88 mil pessoas que morreram de outras formas. Tortura, nas prisões, talvez desaparecida, talvez morreu lá na travessia do mar, como vocês já viram imagens, enfim. Com o apoio de poderosos aliados, Rússia e Irã, o Assad se mantém no poder. Esse aqui é o Vladimir Putin, né? O califado do Estado Islâmico no território sírio foi desfeito. E aí a gente vai falar do Estado Islâmico então. O Estado Islâmico é esse grupo jihadista que pretende tomar uma grande parte do mundo árabe em torno de um só califa, um cara chamado Abu Bakr al-Baghdad. Mas o maluco deve ter morrido, a gente pode falar disso já já. Em árabe, jihadismo quer dizer luta, esforço. Galera, existe 3 jihads, vou falar isso de novo.
três lutas, três interpretações da jihad. A luta consigo mesmo, em relação à decisão de fazer o bem ou o mal. A luta para engrossar as fileiras, os filões da quantidade de islâmicos. Então é uma luta para converter pessoas ao islamismo. E a luta interpretada como luta armada. É essa que o Estado Islâmico pratica, tá certo? A luta interna, o esforço para construir uma sociedade muçulmana e a guerra pela fé mesmo. Essa é a guerra santa aí contra os chamados infiéis. Jihadista é um termo que, para os islâmicos que não concordam com o terrorismo, e a grande maioria não concorda, jihadismo é um termo com o qual eles não se referem a esses terroristas. Eles acham que, na realidade, está errado. E eles interpretam dessas duas formas aqui a jihad, a luta interna e o esforço para captar mais pessoas que se convertam ao islamismo. Na realidade, os islâmicos usam para com esses radicais o termo pervertidos. Tá? E eu tenho que falar outra coisa para vocês. Estado Islâmico, geralmente fala-se por aqui. Porque na Europa, por exemplo, eles falam Daesh. Daesh é desordeiros, aqueles que vieram causar confusão, desordem. Porque eles não admitem chamar o Estado Islâmico de Estado, porque isso seria reconhecê-los como Estado legítimo. Tá? Começa em 2013, com o nome de ISIS, Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Cresce como uma organização terrorista, e eles não querem só se estabelecer enquanto Estado fundamentado, mas também tocar o terror contra os chamados infiéis. É dissidência da Al-Qaeda, como eu falei. No final de junho do ano de 2013, extremistas declararam califado, e aí deram o nome de Estado Islâmico. Na realidade, eles queriam se impor pela força, como eram as guerras do passado, como foi a forma que Maomé se impôs de volta em Meca, retornando de Medina durante a chamada Hégira, certo? Bom, o líder é esse camarada aqui, que diferente de outros líderes, não ficava escondido, ele aparecia, ele tinha palácio, ele marcava entrevista coletiva com a imprensa que quisesse cobrir as coisas que ele tinha para dizer, enfim. Esse cara se autodenominava califa do Estado Islâmico, tá? Califa de todos os muçulmanos. Agora, como vocês estão vendo na imagem aí, ele foi tido como morto. Primeiro, os americanos disseram que haviam bombardeado um posto onde ele estava presente. Ninguém foi lá revirar os escombros para ver se ele estava debaixo. Depois, a Rússia também falou que tinha matado ele. Como o Estado Islâmico em si nunca reivindicou que isso era mentira e que ele estava vivo, eu acredito que realmente ele deve ter morrido mesmo. Mas o corpo nunca apareceu, tá? O Estado Islâmico é um grupo terrorista jihadista que age na Síria e no Iraque. Ou agia, ou age, porque, embora eles não tenham mais base territorial, eles continuam com os chamados lobos solitários. Se bem que esses lobos solitários atuam também em outros lugares. No auge, eles eram isso aqui, ó. Então tinha uma base territorial e, por fim, o território deles já era maior que a da Síria, se eu pegar a parte que eles tinham na Síria e no Iraque. O objetivo deles era esse: pegar todo mundo islâmico e o que já foi mundo islâmico no passado, e aqui eu estou falando de grande parte da Europa, Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, enfim, tomar isso, porque para eles isso é direito. Isso aqui se refere aos momentos de expansão dos impérios babilônico, persa, turco-otomano, enfim, e os povos convertidos, sobretudo aqui na África. Esse califado nunca vai existir, aparentemente, porque esse aqui já foi desfeito. Tá? Área de atuação durante o auge era ali na fronteira entre Iraque e Síria. Eles chegaram a abrir essa fronteira aqui, ó. Pessoas que não se viam puderam ir para lá e para cá, enfim. As atividades se concentraram no Iraque e na Síria. Lá controlaram territórios do norte e oeste do Iraque, impondo seu domínio na fronteira dos dois países. E aí lutavam contra o Assad na Síria e contra o Fuad Massoum no Iraque. Tá? Norte e oeste do Iraque, norte e leste da Síria. O Estado Islâmico conseguiu cooptar muitos combatentes ocidentais, entre eles um brasileiro, o Brian,
que eles chamavam de Abu Qassem Brasília, em homenagem ao Brasil. O Brian acabou ficando pouco tempo lá. A mãe reconheceu ele nessa foto aqui, que era uma divulgação do próprio Estado Islâmico na internet. Mas logo ela recebeu uma mensagem no celular dizendo que ele já não estava mais entre nós. Falava assim na mensagem: Brian, alegre-se, Brian agora está do lado de Alá. Bom, aqui o Brian não parece estar triste, né? Acho que ele estava satisfeito em estar por lá, certo? Algumas notícias do Estado Islâmico. A BIM confirma a conta em português no Telegram deles. Essa conta em português era aqui no Brasil, tá? Não era em Portugal, não. Aliciadores buscam brasileiros. O Brian foi um, né? Embora ele morasse na Bélgica quando ele foi, mas ele é goiano, por exemplo. Jovens francesas foram para o Estado Islâmico virar esposas de soldados, e foram mesmo, e nunca mais foram vistas. Até agora, há pouco, uma britânica voltou para casa e estava uma polêmica lá se recebia ela com o filho ou não. Enfim, mas as francesas, pelo menos o noticiário não falou mais delas. Estado Islâmico e Boko Haram nem forças para espalhar terror. Boko Haram atua na Nigéria. Estado Islâmico atrai milicianos de ao menos 90 países, 20% são do Ocidente. Enfim, eles se destacaram pelas ações cruéis. Eles torturavam, matavam, filmavam, colocavam trilha sonora, pegavam ângulos por meio de drones que filmavam tudo. E acabaram entrando em um patamar em que eles atraíam muitas pessoas do mundo por conta desse certo marketing que eles faziam, tá? Essa milícia é considerada extremamente agressiva e eficiente em combate. O avanço dos jihadistas levou os Estados Unidos a bombardear alvos rebeldes. Aqui algumas imagens de estudo, certo? Mas eu devo dizer para vocês, reafirmando o que eu disse agora há pouco, que o Estado Islâmico ele não tem mais base territorial. Algumas reportagens que mostram a evolução disso. Pressionado, o Estado Islâmico se prepara para retiro no deserto. Exército sírio recupera terreno do Estado Islâmico e está a 25 km de Palmira. Palmira era um centro histórico que eles estavam destruindo lá, enfim. Iraque lança ofensiva para retomar o oeste de Mossul. Mossul, principal base de extração de petróleo que eles vendiam no mercado negro para financiar grande parte da atuação deles. Por fim, notícia de 2019, março de 2019, Estado Islâmico é derrotado na Síria e califado chega ao fim. Tá? Aqui eu fiz aquele esqueminha que eu tinha feito na Guerra da Síria para mostrar para vocês quem é quem e quem está aliado a quem esteve aliado a quem nessa luta com o Estado Islâmico. Bom, eu posso falar está porque, como eu disse, ainda existem os chamados lobos solitários que estão atuando no mundo inteiro. Agora há pouco aconteceu um ataque na Austrália, e o australiano, na Nova Zelândia, perdão, e o cara dizendo que era vingança contra os ataques que os islâmicos faziam. E galera, se eu pensar em ataque terrorista dos islâmicos ultimamente, basicamente é Estado Islâmico. Pelo menos o cara se diz. Pode ser que ele nem seja vinculado nada, associado à causa só. Mas qualquer atentado que acontece, o nego está associando ao Estado Islâmico, como acontecia na época da Al-Qaeda no passado. Mas vamos lá, analisando algumas situações aqui. Ó. Não dá para ver todos, depois vocês parem o vídeo aí e olhem com calma. Eu mandei os slides para vocês também, depois vocês olhem. Mas, por exemplo, o Afeganistão, a Albânia, a Austrália, a Áustria, Noruega, Polônia, Síria, Turquia, Estados Unidos, Rússia, enfim. Ainda bem que não está o Brasil aqui, né? Mas países do mundo inteiro estão envolvidos nesse conflito. O Afeganistão luta contra o Estado Islâmico no Afeganistão, certo? A Albânia luta contra os caras no Iraque e na Síria, dando ajuda militar. O marrom aqui é luta militar propriamente dita, tá? Por exemplo, Camarões lutam na Nigéria contra o Estado Islâmico. O Chad também. Se eu pegar do lado de cá, a Líbia luta contra o Estado Islâmico na Líbia. Percebam que eles têm atuações em muitos países. Níger e Nigéria em seus respectivos países. Os dois na Nigéria. Aqui não aparece o Níger, né? Mas enfim, a Suécia
ela tem ação humanitária no Iraque, e cada qual com o seu jeito de participar desse conflito. Ou luta militar, ou ajuda humanitária, ou ajuda de inteligência. Chama a atenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm luta militar no Iraque, na Síria, na Líbia, no Afeganistão. E aí tem a ajuda de inteligência na Nigéria. Certo? Depois analisem aí a posição de país por país, que pode ser importante para vocês. Tá? Eu vou encerrar falando da Rússia, que tem luta militar na Síria. E só na Síria. Mas espera aí, a Rússia não é inimiga do Estado Islâmico? É, fizeram até atentado contra um avião russo. E por que ela não luta em outros países? Porque a questão da Rússia, galera, como eu falei, é proteger o Bashar al-Assad na Síria. Essa é a função dele. Ok? Atualmente, existem evidências de ataques do Estado Islâmico, como eu disse, por meio de lobos solitários, em vários lugares do mundo. De 2018 para cá, a gente tem aqui um mapinha de alguns pontos que indicam possibilidades de ataques terem sido feitos por eles, pelo menos foi reivindicado por eles. As azulzinhas vão de 0 a 10 ataques, é o que predomina. Mas, por exemplo, de 100 a 200 ataques no Oriente Médio. Tá? A pergunta é, Estado Islâmico acabou? Não, galera, continua existindo. Acabou a base territorial. O líder hoje é o Abu Ibrahim al-Hassimi al-Quraishi. E aí, Quraishi. E aí é aquela coisa, né? Se esse cara aqui hoje é o líder, provavelmente o Abu Bakr al-Baghdadi de fato morreu. Embora ninguém mostrou o corpo dele. Certo? Ataques recentes, para reafirmar o fato de que eles continuam existindo. Olha a data das reportagens, tudo 2020. Tá? Terroristas não cessam diante de pandemia, 119 mortos. Aí é o Boko Haram, que é aquele aliado ao Estado Islâmico, que está atuando em países africanos. O Estado Islâmico reivindica ataque em templo hindu. Ataque em evento político deixa 32 mortos na capital do Afeganistão, em Cabul. Tá aqui, ó. Ataque em evento político em Cabul. Quer dizer, os caras não pararam, tá certo? Para encerrar, vamos de separatismo curdo. Os curdos é um povo que habita nesses países que vocês estão vendo aqui, mas com concentração na Turquia, na Síria, no Iraque e no Irã, maior concentração na Turquia. Esse povo curdo é um povo que habita a região há muitos e muitos séculos. Existem registros de milênios que chegam a falar em 5.000 anos habitando a região, certo? Os lugares, então, Irã, Iraque, Turquia, Armênia, Síria, Geórgia, Líbano e Azerbaijão, onde eles estão mais concentrados. A estimativa é que sejam de 27 a 36 milhões de curdos. Na religião, predominam os muçulmanos sunitas, mas tem judeus, cristãos e ázides. E aí eu quero chamar a atenção para os iázides, porque esses são os mais perseguidos pelo Estado Islâmico e pelo Iraque também. A estimativa é que eles chegaram por volta de 9 a 4 mil a.C., não tem como saber ao certo, é um recorte histórico muito longo, né? Acredita-se que foi por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Em 1919 e em 1922, rolaram algumas tentativas de criar o Estado Islâmico. Percebam que lá na abertura vocês viram bandeira, enfim, eles têm um sentimento de nação de fato. Entre 86 e 89, após várias tentativas de criação do Kurdistão no norte do Iraque, Saddam Hussein começou uma campanha para exterminar curdos chamada de Anfal. Depois, quando Saddam Hussein foi enforcado, e vocês já viram isso, a acusação foi de ter usado armas químicas contra curdos por conta dessa política Anfal aí. Na década de 90, os curdos e o grupo separatista armado que eles têm chamado de PKK apoiaram os Estados Unidos contra o Iraque na Guerra do Golfo. Claro, arrumaram encrenca com o Saddam Hussein. Em 2005, quando chega ao poder no Iraque o Jalal Talabani, que era um curdo,
Pensou-se então que, por ter aliança com os Estados Unidos, por ser um curdo, o Kurdistão seria criado no norte do Iraque, mas isso não aconteceu. Atualmente, existe uma pressão muito forte para a criação do Kurdistão, mas a Turquia é o país que mais faz oposição contra isso, por conta de dois motivos. Primeiro, porque eles vão perder muita mão de obra. Vocês viram no mapa que são muitos curdos na Turquia. Hoje, eles equivalem a quase 20% da mão de obra local. E a segunda causa é por conta do PKK, que a Turquia considera grupo terrorista. Tá? Como a Turquia é um país membro da OTAN, e a OTAN hoje tem como inimigo não mais o socialismo, mas o terrorismo, fica complicado para os Estados Unidos, por exemplo, apoiarem uma causa curda no norte do Iraque, por exemplo, porque esse norte do Iraque seria fronteira com a Turquia, que é um grande aliado. E esse PKK consolidado em um país, sendo um exército formal, seria muito mais perigoso para a Turquia do que enquanto um grupo terrorista. Então, assim, pode ser que algum dia o Kurdistão surja enquanto país, mas por estar em uma zona de tensão, questão de petróleo, sei lá, vejo dificuldade. Eu disse para vocês que os Yazidis são os mais perseguidos. E por que esses Yazidis são tão perseguidos assim? Galera, essa religião ela é uma mistura, um sincretismo entre o islamismo, o cristianismo, o judaísmo e o zoroatrismo, que é uma religião local. Esse zoroatrismo ele é baseado na crença de vários deuses e em alguns símbolos, como o principal deles, que é esse aqui, que é o chamado Melek Taus, que é o anjo pavão. Esse anjo pavão, numa interpretação árabe, ele é associado ao demônio. Por quê? Porque no Islã, essa palavra ela está associada a Satanás. Acompanha comigo aqui, ó. O grande motivo pelo qual os Yazidis são um dos principais povos perseguidos no Oriente Médio é o fato de venerarem um anjo caído. Olha só, Lucifer é anjo caído, certo? Chamado Melek Taus, que para o Islã sunita é uma representação do diabo. A palavra Shaitan, aí você vai associar a Satã, ok? Também é usada no Corão para descrever Satanás. E aí eles são chamados de adoradores do demônio. Por isso eles são perseguidos. E aí as mulheres Yazidis são escravas sexuais. Os Yazidis não podem pagar a taxa de conversão no caso do Estado Islâmico. Eles não são aceitos no islamismo. Enfim, é um povo que é perseguido na Síria, no Iraque, na Turquia e no Irã, por conta dessa veneração, adoração, dessa adoração à figura do anjo caído Melek Taus. Ok? Perseguição do curdos na Turquia, tudo que possa evocar a identidade curda separada foi abolida na Turquia. Virou crime, por exemplo, você falar a língua curda, usar roupa, usar nome. Na hora de batizar você não pode usar nome curdo. A atual Constituição turca, em 2 artigos, proíbe o uso da língua curda oral e escrita. O artigo 8 de uma lei antiterrorista, que entrou em vigor por lá, passou a permitir o enquadramento de atos terroristas o simples fato de advogar, mesmo pacificamente, em defesa do direito dos curdos. Então, aqui tem o Tayyip Recep Erdogan, que é o presidente da Turquia. De cá tem os curdos, e aí eles estão em pé de guerra. Os curdos muito mais reagindo contra o que a Turquia faz com eles. Certo? Para encerrar, e eu sei que esse vídeo está um pouquinho comprido, mas é porque é muito assunto mesmo e eu quero ser bem detalhista com relação ao que é importante. O seguinte, recentemente, coisa de poucos dias atrás, os Estados Unidos, eles acabaram traindo os curdos, porque os curdos lutaram ao lado dos americanos contra todo mundo ali em volta, em todo o interesse que envolveu Estados Unidos no conflito, defendendo o interesse americano, com a promessa dos americanos de que, eventualmente, quando fosse a hora, apoiariam a criação do Estado curdo de fato, e daria para eles sustentação, faria investimentos lá, geraria emprego, enfim.
Por que a decisão de Trump de abandonar os curdos na Síria é criticada até por republicanos? O Trump, galera, falou o seguinte, ó, estamos saindo. Turquia, por favor, não ataque eles, mas a gente vai tirar nossa força armada daí. Quando os americanos fazem isso, é lógico que a Turquia vai querer passar como rolo compressor por cima deles, porque existe um revanchismo por causa do PKK, que os turcos consideram um grupo terrorista. Certo? A Turquia iniciou nesta quarta-feira uma ofensiva militar com bombardeios no nordeste da Síria, em um desdobramento da retirada das tropas americanas da região por ordem de Donald Trump. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que seu bombardeio pretende criar uma zona segura, livre de milícias curdas no norte sírio. Quer dizer, foram os Estados Unidos saírem, o bombardeio começou. De cara. A Turquia abriga atualmente 3,6 milhões de refugiados sírios. E geralmente esses refugiados sírios talvez sejam, em grande parte, curdos. Os curdos são responsáveis por guardar prisões e campos que abrigam estimados 12 mil homens suspeitos de serem membros do Estado Islâmico. Sei não, viu, galera? O Estado Islâmico luta contra os curdos, né? Enfim, persegue os curdos, sobretudo os yazidis. Os curdos estão basicamente dizendo ao Ocidente: a guerra que lutamos em seu nome agora está em risco por culpa do que a Turquia quer fazer. Então, de repente, galera, pode ser que os americanos vão arrumar um encrenca a mais lá no Oriente Médio, que são os curdos. Pode ser que não, o tempo vai dizer. Ok? Vou parar por aqui, para o vídeo não ficar comprido demais. Um grande abraço para vocês, na hora que vem nós continuamos. Tudo de bom.